Olá, boa noite, tudo bom? Eu me chamo Caio Rego e nós estamos começando aqui a segunda noite de oficinas do projeto Sons da Amazônia. O projeto Sons da Amazônia foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, né, um projeto do edital Multilinguagens do Governo do Estado, e esta é a nossa segunda noite de atividades. Para quem perdeu a primeira oficina, ela está disponível neste mesmo canal e será, assim como as demais oficinas, ficará disponibilizado para que vocês possam acompanhar através do YouTube. Tá? Nós vamos iniciar hoje a nossa programação. Nossas oficinas, é importante lembrar que elas estão sendo realizadas somente por conta dos recursos da Secretaria de Cultura do Estado do Pará, Governo do Estado do Pará, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. E também nós temos algumas empresas parceiras que estão apoiando o projeto Sons da Amazônia, que eu gostaria de citar aqui. Né? Nossas oficinas elas contam com o apoio da R3 Sonorização, Inove Mídia Digital, Taperebá Coworking, Instituto Implantar e Companhia da Luz. O projeto Sons da Amazônia ele tem o objetivo de difundir conhecimentos sobre mixagem, especificamente em 3 estilos musicais oriundos da nossa Amazônia: o boi-bumbá, o calypso e o carimbó. Ela é voltada para técnicos de som, técnicos de estúdio, músicos, produtores, empresários do setor cultural e qualquer pessoa que tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre o assunto. Né? O conteúdo das nossas oficinas foi dividido em 4 partes. Nós começamos no dia de ontem com um básico de áudio, para que a gente pudesse nivelar todos os participantes da oficina. E a partir de hoje nós vamos trabalhar com oficinas práticas, trabalhando um estilo musical a cada dia. Hoje nós vamos trabalhar especificamente com o carimbó. Gostaria de lembrar a vocês que também no nosso canal do YouTube tem uma entrevista com o músico Silvan Galvão que nós fizemos. Ela está disponibilizada já para vocês possam também posteriormente assistir essa entrevista, onde ele fala um pouco da trajetória dele como músico, como produtor cultural de carimbó, e também apresenta um pouco dos instrumentos musicais utilizados no carimbó. Tá? Eu gostaria aqui, antes de passar a palavra para o ministrante principal, agradecer todos vocês que se inscreveram para participar das oficinas do projeto. Tá? E nós já apresentamos nossos ministrantes ontem, mas hoje estão novamente aqui com a gente o Jander Grana, técnico de som, trabalha atualmente em Manaus e que veio para participar com a gente dessas oficinas. E o Bembal, também santareno, mas que já mora há muitos anos em Manaus, técnico de som com larga experiência nos 3 estilos, na verdade, no carimbó, no boi-bumbá, no calypso, e que está aqui hoje como ministrante principal do carimbó, até pela sua grande experiência aqui, como técnico de som do Boto Cor-de-Rosa. Cor-de-Rosa, né? Isso. Há quantos anos, Bembal? Eu acho que desde 2017. 2017, né? 16 para 17, por aí. E também, como já foi técnico de som da Pintacuia, que também sempre tocou muito carimbó. Na verdade, o Pintacuia, para mim, foi o expand para mim da área do som daqui da nossa região, né? Foi quando comecei a aprender, a adquirir, como eu estava falando, onde nós falamos ontem, né? A identidade. Eu aprendi uma identidade que eu tinha, que era trabalhar em cima do estilo da região. E foi através do Pintacuia que a gente começou a explorar mais isso aí, que era a necessidade da gente viajar e botar o sistema para funcionar. Perfeito. Então, eu vou passar agora a palavra para o Bembal, que vai apresentar para vocês 2 músicas de carimbó, uma música do próprio Silvão Galvão. Quero agradecer aqui o Silvão também, que
forneceu essa música pra gente. Galvão. Obrigado, Galvão. E mais uma música da Amazon Beat. Da banda Amazon Beat, cedida também pelo Edilson Santana. Pelo Edilson Santana. Compositor da música. Também compositor e amigo nosso de longa data. Quero agradecer aqui o Edilson também. Então, Bembal, a palavra fica com você. Nós vamos estar aqui mediando aqui as perguntas de vocês. Vocês podem fazer perguntas pelo chat do YouTube, que eu vou passar essas perguntas para o Bembal. Deixa essa E tela clara pra mim, direto. é importante, se você puder, estar acompanhando essa oficina com fone de ouvido estéreo ou então com um par de caixas estéreo para você ter uma melhor experiência, tá bom? Então, Bembal, a palavra fica com você a partir de agora. Então, vamos lá. Boa noite, gente. Então, como a gente estava comentando, é bom que vocês estejam com um fone estéreo, caixas de referência estéreos também. Que o que a gente vai aplicar aqui é como se eu estivesse de frente para um PA ou com o fone no ouvido. Vai ter momentos que eu vou solar alguma coisa na console e vocês vão ouvir o que eu estou solando, como se todo mundo estivesse no mesmo sistema, para ficar mais fácil de entender. Então, como foi dito antes também, vou apresentar duas músicas em situações diferentes, e porque uma foi gravada dentro do estúdio, que é a do Silvan, a música Carimboleira, e como foi gravada no estúdio, ela está mais limpa. Eu tive mais tempo para sentar e produzir a música. A outra música foi gravada ao vivo. Foi, acho que há uns 3 anos atrás, aqui no município de Belterra, aqui próximo da cidade. E como foi ao vivo, vai ser legal para me comparar algumas situações diferentes, porque tem aquelas sujeiras que a gente vai tirar aqueles ruídos, como a gente falou, com alguns dinâmicos do gate. E no decorrer dessa live, a gente vai colocar tudo que nós falamos ontem em prática. Vamos começar pela música do Silvan e seguindo os tópicos dos assuntos de hoje, que o primeiro dele que é sobre entrada e saída dos consoles, que é do nível. Como toda console analógica, as digitais também começa pelo pré. Toda mesa tem que primeiro entrar e passar por um nível de entrada. Depois desse nível de entrada, vai passar pelos processadores, que são os dinâmicos, equalizadores, compressores, gate e outros recursos que algumas mesas têm diferente uma das outras. Essa regra de colocar um compressor ou um gate equalizador vai do técnico, depende da situação que ele está. Se não quiser colocar nada, se ele achar que não precisa colocar nada, também não coloca. Então, vamos começar por aqui. Eu estou usando aqui não é uma DAW de estúdio, é uma face bem convencional de uma mesa que está no mercado há algum tempo aí, que a galera está usando. Obrigado, Jander. E ela tem também aqui, dá para colocar aqui rapidinho, só para me mostrar aqui as entradas da mesa. Aqui, tá. Como toda mesa, a gente vai começar pelas entradas aqui, para a gente trabalhar na estrutura de ganho. Quando soltamos o sinal, a primeira coisa que a gente tem que ver é ler como o sinal de entrada está se comportando, para a gente poder trabalhar depois com os dinâmicos. Feito isso, você vai aplicar os dinâmicos e tirar ou colocar alguma frequência, mas dependendo da saturação da entrada. Então, a entrada é muito importante. Vou soltar aqui a música. Como é uma música de carimbó bem percussiva, ela é raiz, não é um carimbó sintetizado com contrabaixo, sintetizadores de teclas, não tem metaleira, tem um sax, mas não tem aquele naipe. Vai ser bem fácil mostrar para vocês uma situação de instrumentos de percussão. Vou começar aqui com os tambores, os curimbós, que foram gravados 2 aqui. Um fazendo marcação, que é o mais grave, que a gente costuma chamar de tambor grave, né? Ou o curimbó mais grave. E eu gosto de trabalhar formando subgrupos. Eu formei aqui nessa minha console um grupo só para os curimbós, um grupo só para percussão de alta frequência, que são os chamados efeitos, shakes, os maracás, sapo, né, que é o toque. Outro grupo voltado só para as cordas, que são os violões e banjos. Na verdade, só é um violão. Eu dobrei o violão nessa DAW aqui. Dobrei, fiz um delay, mudei a frequência de um para ficar diferenciado do outro, que quando eu junto os dois,
abrindo o panorama, dá a impressão que tem 2 violões. Lógico que tem que ser uma dosagem bem sutil, para que também não atrapalhe a cadência do compasso, né? E o sax é apenas um sax que foi gravado 3 vezes, dobrando também as vozes, para formar um certo naipe. As vozes que também tem 3 vozes aqui que foram dobradas, que resultou em 6 vozes, e uma voz solo. Para a gente começar a entender agora como funcionou os grupos, eu vou soltar primeiro o grupo dos curimbós. Quando eu soltar, vou soltar os curimbós seco, sem dinâmica, ou seja, todo em bypass. Na verdade, Aqui. o bypass aí ele falou aí, só para todo mundo entender, o bypass ele vai tirar, ele vai desligar o gate, o compressor, né, para vocês entenderem um pouquinho do som que vai estar saindo natural do instrumento, tá? Isso. Estou tirando o bypass até mesmo do grupo, que o grupo também a gente transforma, né? Lembrando que o bembow ele está utilizando uma console que tem muita gente usando aí, que é o i24R da Soundcraft, tá? Ele está fazendo tudo virtual na console. É como se estivesse fazendo ao vivo mesmo, né, bembow? Exatamente. E olha, como eu falei antes, não tem regra para dizer qual aplicação primeiro. Se você quer usar o gate, o compressor, o equalizador, você pode mudar essa regra. Tanto que nas mesas vem a configuração para você mudar essa ordem. Eu costumo, como eu estou usando aqui essa mesa, ela não me permite usar algumas funções quando eu estou usando ela nessa função aqui de soundcheck, para tocar essas músicas. Por exemplo, é normal que o gain não funcione também em algumas DAWs, né? Não tem ganho. Você vai trabalhar com o volume que foi gravado, daí você vai aplicar o compressor para colocar ou tirar algum nível. Então, aqui nesse caso, você talvez vai se espantar um pouco quando eu soltar, eles vão entrar, são 2 instrumentos, os 2 curimbós, vão entrar um pouco alto e distorcido, talvez, dependendo do fone, da referência que vocês estão usando. Mas é porque ele está cru. Então, nesse caso, eu vou usar o compressor para fazer a estrutura de gain de entrada. Eu vou comprimir e usar o nível para cima ou para baixo para nivelá-los. Aí vocês vão perceber que vai começar a limpar a mix. Vamos lá. Vou colocar o fone aqui para me acompanhar vocês. Aqui eu solei o primeiro tambor, o grave. Vou solar só o segundo. Quer que eu baixe o nível do solo aqui? Eu posso baixar aqui na mesa, tá? Isso, porque ficou desproporcional já não. Tá bom o nível do solo? Tá alto? Vou baixar. Essa aqui é a vantagem de trabalhar com áudio, cara. Todo mundo está se corrigindo aqui. Só para a gente explicar para quem está assistindo, né? O bembow está ajustando aqui o nível do monitor dele, do monitor caso, dele, né? do monitor, som, né? do Do que que ele está ouvindo exatamente. individualmente. Aham. Então a gente E toda console ela vem com esse ajuste, tá? No caso ele está ajustando. Quando você sola o instrumento, normalmente, quando você está ouvindo o LR é uma coisa, um nível, Exato. tá? Mas quando você vai solar o instrumento, você tem a possibilidade de aumentar só aquele instrumento naquele momento do solo. Então, no caso, ele está fazendo esse ajuste aqui para deixar tudo no mesmo Isso. nível, para não passar para vocês aí. Exatamente. Tanto que, como eu expliquei antes, a gente ia tomar um susto logo na entrada, logo do solo, porque o instrumento está cru. Agora eu vou começar a dosar agora pelo compressor esse instrumento. Como a gente já fez uma pré-mix, para mostrar para vocês, para a gente não perder muito tempo, eu vou dizer logo o que eu fiz e depois vou aplicar o compressor. Aqui no threshold, eu já deixei ele no nível que o nível de entrada dele vai bater aqui próximo de 24 dB, menos 24 dB. Aí já vou deixar um pouco antes o corte do threshold, que é para onde ele vai começar a atuar. Feito isso,
eu já deixei o hatch para começar a cortar a entrada dele a partir de 4.6. E um ataque meia curva para 30 milissegundos. O release dele eu deixei aberto para 415. No gate, eu já deixei acionado aqui o ataque dele para 20 milissegundos e o hold dele para 1677 milissegundos. Eu, particularmente, começo pelo compressor. Veja que o nível de entrada está alto, mas no compressor aqui, ó, pode ver que o ganho já está em menos 11. Foi aonde eu achei um nível mais adequado para trabalhar. Essa aqui foi a compressão que eu achei para ele. Lembrando que com a compressão ele também consegue chegar a um timbre Isso. Do instrumento, né? Você pode utilizar os dinâmicos para fazer chegar a esse timbre. Exatamente. Pode fazer novamente essa bypass, meu irmão, para o pessoal perceber essa diferença. Aqui, não ó. só no nível de ganho, mas também Sim. no timbre que ele... Exatamente, ele muda o timbre também, dependendo de como você está atuando a dinâmica dele. Ele cortou mais o ataque que ele tinha naquela frequência média, né? Lembrando que o equalizador está em bypass. Você está vendo esse corte aqui na tela, mas ele está em bypass, está desativado. Com o compressor agora. Deu uma amenizada. Agora, eu não vou aplicar o gate ainda, porque só está ele e não tem equalização. Então eu vou começar a aplicar o equalizador agora. Perceba que já fez uma grande diferença, né? Para você perceber mais a diferença, eu vou colocar aqui. Está ativado o compressor e equalizador. Eu vou desativar os dois para ver como estava antes. Dá para sentir, né? Agora eu vou ativar o gate só para tirar um pouco dessa ressonância de abaixo de 50 Hz. Porque depois eu vou ter que pegar um outro instrumento que está na mesma frequência aqui nessa situação. Ele deu uma secadinha aí, né? Lembrando também que eu coloquei eles num grupo, mas o grupo também está em bypass. Depois que os dois estiverem timbrados, eu vou colocar o grupo ativo já com compressão, mas em função de limiter. Agora vamos para o segundo carimbó, ou tambor, né? Lembrando do nome, né, Bembal, do instrumento aí, no caso é curimbó, né? Curimbó. Isso? É o curimbó. Que na verdade é um tambor, se vocês procurarem o vídeo do Silvan aí, que está no canal, ele mostra o curimbó aqui fazendo justamente essa tocada, né? Exatamente. Do ritmo, que é o carimbó. Isso. E ele mostra alguns instrumentos percussivos que estão sendo utilizados justamente nessa sessão. Nessa sessão que aqui. O Bembal está fazendo aqui, tá? Vamos lá. Então esse é o primeiro tambor curimbó. Vamos para o segundo que está fazendo agora mais os ataques com os slaps. Essa aqui é a entrada dele. Vamos ativar o compressor dele. O compressor desse aqui, como ele toca mais forte nesse aqui, a entrada foi mais alta, então eu comprimi mais ele um pouco. Comprimi ele em menos 25.9 de entrada de threshold para começar a atacar em 3 milissegundos. Vamos ativar o compressor dele. Compressão. Equalizador em bypass. Essa aqui é a entrada dele. Agora vamos soltar o equalizador. Ativar gate. Lembrando também que muitas das vezes na gravação, não sei se vocês já perceberam que o primeiro curimbó que ele soltou era um pouco mais grave. Isso. E esse segundo está um pouco mais médio. Né?
Então, Estão fazendo execução diferente. isso foi uma artimanha que o Bembaú conseguiu tirar aqui para definir os dois que estavam no mesmo, com o mesmo tom. Né? Exatamente, estava com o Assim. mesmo tom. Aí eu puxei um pouquinho para falar na região mais de grave, né? Porque o outro já está fazendo mais uma marcação, né? Isso, Ele fazendo frequência mais baixa. Exatamente. E como o outro está fazendo os slap também, eu para deixar ele soar mais destacado do outro, eu coloquei ele também um pouquinho mais virado para o lado direito de você, entendeu? Quando eu soltar os dois, você vai perceber que um está mais para o lado direito. Bom, como você está vendo, os dois dá para você sentir que tem dois instrumentos tocando. Eu vou desligar o mais grave. Aqui está só o 2, o curimbó de ataque. Vou ativar o curimbó de marcação. Vou desligar o curimbó de ataque. Você viu que os dois estão soando sem atropelar um pelo outro, né? Isso. Agora outra situação aqui. Tirar de solo, está tocando os dois. Eles estão agrupados. Agora vamos lá no grupo. Eles estão nesse grupo aqui, que já está em bypass. Esse nível aqui foi, depois da mix, eu coloquei ele aqui porque foi onde eu achei o equilíbrio dele com a música, né? Por isso que ele está aqui embaixo. Agora eu vou ativar a compressão. Só usei compressor em função de limiter. Pode ver que aqui ele está cortado de 1 por 1. Está no infinito aqui. Está trabalhando na função de limiter, porque vai ter uma hora aqui da música que os dois atacam, aí eu já limitei isso daí. Obviamente, quando a gente limita uma coisa, vai cair um pouco. Mas eu permaneci o ganho aqui no meio. Eu não perdi a dinâmica. E o joelho aqui, eu mantive ele para fazer uma suavidade na hora da compressão desse limite. Olha aqui, ó. Poderia ser bem brusca, né? Mas eu decidi fazer o joelho uma cadência mais calma. Olha aqui, ó. Agora eu vou acionar o compressor dele. Vou estar acionando o limite. Quando ele der um ataquezinho, aí, ó, pode ver aqui embaixo, ó. Ele está atuando aqui, ó. Bem suave. Bem suave. Mas está atuando. Vamos ativar agora o equalizador desse grupo. Deu para entender isso aí? Sem o equalizador do grupo. Com o equalizador do grupo. Então, gente, esse aqui é a soma de dois instrumentos de frequências baixas, mas que não estão embolando um com o outro. Porque eu tive a preocupação de solar um, achar um consenso para ouvi-lo, sem distorção, aplicando os dinâmicos, e fiz a mesma coisa com o outro sozinho. Quando eu juntei os dois, percebi que um estava atropelando o outro e comecei a cortar a frequência que um atropelava o outro. E qual é que geralmente atropela? O que ataca. Ele está mais alto aqui, mas eu tirei a frequência que ele atacava o outro. Olha aqui, ó, como ele está bem cortado aqui. Falando mais grave. Olha esse aqui, ó. Está falando subgrave. Entendeu? Como um tá com um corte mais agudo, também que eu coloquei aqui em cima para destacar o slap, eu virei ele para o lado. Quando ele dá um slap, a gente ouve ele mais para um lado que para o outro. Você está ouvindo estéreo agora aí. Uma coisa que é interessante, Bembal, que eu já percebi aqui na tua mixagem nesse momento, o sinal ele está passando por vários processamentos, né, até chegar ao ouvido de quem está mixando. Exato. Ele já passou por um gate, por um compressor, por um equalizador individual do canal, está passando por outra equalização do grupo, né? Então é muito processamento até ele chegar ao resultado final que a gente espera, né? Então o técnico ele tem que saber realmente utilizar os recursos certos no momento certo, dosando muito bem as ferramentas que ele tem na mão para poder ter um resultado de qualidade. Aquilo que a gente tem falado sempre, né? Ele pode ter um resultado excepcional, como ele também pode estragar completamente o sinal que ele está recebendo. E sem contar com enfatizar isso aqui, é que o Bembal está utilizando uma console do dia a dia. Não é uma console de plugins que você não é uma console topo de linha, mas que ele consegue tirar um ótimo resultado, né, com um equipamento simples. Isso. Né? Que essa é a ideia, mostrar o simples
aqui para que todo mundo saiba que dá para fazer. Isso. Né? Mas vale lembrar, gente, que eu não recebi esse projeto aqui, coloquei, aí apliquei aqui na mesa e ouvi o primeiro, como eu estou mostrando para vocês. Eu não mostrei para vocês, a primeira coisa que eu faço, que aqui no momento basta eu falar, eu primeiro soltei essa música, sem nenhum plug, sem nada, sem ativar nada, para mim primeiro entender a música, saber qual é a proposta dela, para mim saber o que tem. Deu para me ver que tem 2 corimbós, tem 4 instrumentos percussivos só de frequência aguda, tem um violão, um banjo, tem um sax que está em 3 canais dobrados, aí tem 3 vozes que estão em 6 canais dobrados, aí tem uma voz solo, aí para mim entender o que tem na música. Então quando eu começo a mixar o primeiro canal, é porque eu já sei que lá na frente ele vai ter que somar com os outros que eu já vi o que estão fazendo. Você não pode ir mixando um por um e aumentando e dizer que está pronto. Por isso, não é à toa que esses subgrupos aqui estão todos desalinhados. Tem um lá para cima, um lá para baixo, lá para cima, porque depois que eu fui fazendo essa mix e agrupando, que eu fui colocando eles nos lugares que eu achei que é aqui, ó. Eu estou ouvindo todos os instrumentos agora equalizados, processados com os efeitos que eu quis, e soou aqui. Mas tudo isso porque eu tive que entender a música, saber qual é a proposta da música. Né? Exatamente, né, meu irmão? É aquela coisa, a gente precisa entender o quê? O ritmo, exato. Né? Os timbres característicos do ritmo. Isso. Né? E, principalmente, a gente procurar ter uma referência do ritmo, principalmente que esse é um ritmo, no caso, o carimbó tradicional, né? Esse aqui é esse aqui é o tradicional, raiz, aquela raiz. É só percussão, o violão, o banjo e a voz e um sax ali fazendo detalhe. Isso. O restante é percussão. Então, isso aí é um detalhe do ritmo raiz, né? O carimbó raiz. Bem regional mesmo isso aqui. Depois vai ter a questão do carimbó mais modernizado, vamos dizer assim. Né? O elétrico, né? O elétrico que todo mundo já instrumentos sintetizados e tal. Então, isso aqui é para mostrar um pouquinho para a galera que existe, com o mesmo ritmo, diferenças. Existem variações, né? Sempre tem variações. Justamente um é o raiz, que é mais percussivo ali, com 2 a 3 instrumentos de harmonia. Isso. E a voz. Exatamente. O outro não, já vem bateria, baixo, percussão, né? E outros detalhes a mais que entram no ritmo. Vamos lá. Então, gente, dando continuidade aqui, agora, como eu já passei por esses dois e expliquei para vocês como era o percurso que eu ia usar, fazendo e mostrando aqui, a partir daqui agora eu já vou mostrar mais, eu vou ser mais objetivo agora. Por exemplo, agora eu já vou passar por cima da estrutura de ganho, tudo isso, já vou abrir e dizer o que eu fiz. Tá a música para tocar aqui. Começar pelos instrumentos agudos da percussão, pelo shake primeiro. Veja aqui, ó, eu desativei equalizador e compressão. Vou ativar equalizador, ativar a compressão. Vou fazer a mesma coisa com os outros instrumentos, para depois somar para vocês entenderem que a equalização que eu estou fazendo de uma forma, apesar de eles soarem quase parecidos, mas a gente acha um ponto de timbragem que um não vai atrapalhar o outro. E a gente já vai usar os panoramas ainda. Aqui, desativar equalizador, desativar a compressão. É só o que eu estou usando nesses aqui. Esse aqui é o maracá. Com compressão. Viu que já mudou o timbre. Com a equalização. Entendeu? Vou colocar agora o shake junto com ele, ó. Desliguei o shake com o shake, desligar a maracá. Vocês perceberam que eles têm timbres iguais, mas estão fazendo execuções diferentes.
São figuras diferentes, né, na música. Então, vai do técnico saber dosar nessa hora aí. As frequências são iguais, mas se você tiver o recurso para usar um bom panorama, saber dividir ele com a frequência para não brigar com ninguém, se for preciso inverter fase, você inverte, mas você vai chegar no ponto de colocar os instrumentos no seu lugar certo e ouvir. Agora vamos para o segundo maracá. Sem equalizador e sem compressão. Veja que ele está em bypass aqui no compressor e no equalizador. Ele está soando bem com o timbre do primeiro shake, olha aqui, ó. Não é? Mas só que quando eu aplico a compressão, eu já começo a tirar um certo médio dele, porque eu apliquei a compressão dele, está baixa aqui, mas o ataque está rápido. Então eu consigo tirar aquela entrada dele, ocasionando um buraco no médio. Aí que joga ele para ficar mais agudo. Observe. E com equalizador. Opa, era aqui que estava. Viu que ele tirou bem o médio, que parecia que era o Che que estava tocando. Equalizador. Você está utilizando o compressor para fazer o timbre do instrumento, tá? Isso. Aí nesse caso o equalizador já entra para fazer como se fosse já a master dele, ó. Com o primeiro maracá e com o cheque. Vou desligar o primeiro cheque. Desligar o terceiro maracá. Que ele está bem diferente agora do outro. A gente percebe quando um para. E não se chocam no mix, né? E o maracá do meio. Agora vamos aqui para o sapo. Esse instrumento é muito engraçado, né? O sapo. O sapo nada mais é do que um toco em cima do toco, né? Sem equalizador e sem compressão. Estava vindo muito esse estalo, né? Que esse estalo aqui, ele estava brigando com esse segundo maracá aqui, quando eu coloquei. Mas só que quando eu coloquei a compressão no maracá, ele tirou aquele estalo. Então, eu preferi manter, ó. Ativei aqui. A música acabou. A música acabou, deixa eu voltar um pouco. Compressão. Sem equalizador, só o compressor. Vamos somar os três aqui, só solado, hein, gente? Não tá mixado, só solado. Eu gosto de fazer primeiro solado, sem mexer nos faders primeiro, que é para mim ver se está realmente brigando, porque no solo a gente saca, né? Que tudo entra na mesma altura, né? A gente saca o que está brigando com o que aqui. E sem contar o seguinte, muitas das vezes as pessoas se ligam na figura gráfica que o equalizador está mostrando ali. Exatamente. E está esquecendo muito de ouvir. De ouvir, exato. Né? Porque, na verdade, a gente precisa ter uma definição do instrumento na mix, independente da figura que vai ficar no equalizador. Isso. Né? Ele só está mostrando o que está entrando, o que vai sair, o que você vai fazer. Porque hoje em dia existe aquela coisa, né? Você está vendo ali, tem muita gente que quer fazer o som de ver e está esquecendo de ouvir. Sim. E a gente precisa lembrar que sempre é o ouvido que vai... Exatamente. Dar o veredito final. Né? Não adianta a gente olhar um gráfico, tá bonitinho o gráfico ali e tudo mais, mas será que o resultado vai ser esse mesmo, coerente com a mix, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Você tem que ver, mas é o seu ouvido que vai decidir por você. Exatamente. Bom, como eu falei, eu sempre costumo só solar eles juntos antes de mixar fader, porque através do solo, eu estou falando particularmente, gente. Não vão pensar que a forma que eu estou fazendo é a correta. É como eu me sinto confortável trabalhando, entendeu? Aí, principalmente assim como eu estou. Eu sou o único que está usando fone aqui, eles estão com uma caixa de referência. Sim.
Mas para mim fazer isso, eu gosto de fazer assim, solando, tá com fone, eu coloco todos juntos, de forma que eu consiga distinguir, só solando eles juntos, um do outro. Que não vai embolar. Eles estão da mesma altura. No solo é a mesma altura todos. Vocês estão ouvindo aí o que eu estou fazendo aqui. O mesmo sinal que eu estou ouvindo no fone aqui é o que vocês estão ouvindo aí na transmissão. Tá. Eles já estão aqui numa posição de fader. Foi uma mixagem que eu fiz que eu achei que ficou legal. Agora eu vou abrir eles aqui no subgrupo em bypass. Ainda em bypass subgrupo deles. Vocês já estão sentindo eles estéreos. Agora mixado no fader cada um na sua posição. Agora eu vou começar a mutar ele aqui, ó. Um por um, para você perceber que vai fazer falta. O qual eu desligar? Vou desligar logo o que está no centro logo. Né? Perdeu o swing do agudo do centro, ó. Eu vou desligar um da ponta direita aí. Olha, desculpa, é aqui, ó. Viu? Você percebeu a falta do instrumento. Vou mutar o da esquerda. Vou mutar o sapo. O sapo é o que está mais na cara, mas porque ele é o que está na frequência mais diferente de todos. Olha aqui, ó. Ele está próximo de 1K, a predominante dele aí, ó. Agora eu vou botar eles aqui. Vou voltar a música. Para botar eles para tocar agora com os dinâmicos da saída do subgrupo deles ativados. Compressão. Lembrando que esse compressor está em função de limiter. Na saída eu gosto de ligar eles sempre em função de limiter. Isso quer dizer que não é uma regra, né, Bembal? Isso. É a forma que tu te sente bem trabalhando e tu consegue tirar o teu resultado. Exatamente. Né? Isso aí não é uma receita de bolo. Isso não quer dizer que sempre você tem que fazer isso. Na verdade, Exatamente. cada um tem uma maneira de trabalhar diferente. Isso. Né? O importante de tudo aí é o resultado. O né? resultado que você vai ter. Se você achar que o resultado é bom, aplica. Não está errado. Não está errado. Com limiter e agora com equalizador no grupo. Você percebeu que teve uma soma aí, não foi? É importante a gente falar, Bembal, a gente não citou dentre os nossos recursos, né, na oficina teórica de ontem, a figura do limiter, né? Sim. A gente não citou ontem. É porque, Então, na verdade, o compressor em si, você pode transformar ele num limiter. Isso. Né? Mudando a taxa do ratio dele ali. Isso, de essa 1 aí por 1. de 1 para 1 para infinito para 1. Né? Que é justamente onde ele trabalha a parte de limiter. São detalhezinhos assim que a gente acaba passando em branco. Como a gente explicou ontem, o threshold ele vai marcar de onde você quer começar a atuar. Exatamente. O que você vai processar, né? É. E o hatch aqui, ele vai dizer o quanto você quer atuar. Só que o hatch, a faixa que ele trabalha é dB de entrada por saída. Entendeu? Se você fechar aqui, você vai estar trabalhando ele infinito a entrada pela saída. Então, tá chapado. Entendeu? É por isso que a gente diz, aí está em limiter. Essa é a diferença do que a gente citou ontem, como compressor para o limiter que o Bembal está usando agora, Exatamente. especificamente. É o mesmo mesmo só que dinâmico, a sendo função com dele uma função mudou. diferente, né? Isso. Deixa eu voltar aqui. Bom, gente, aqui, ó. Eu vou ativar os efeitos. Eu não coloquei efeito, só um cheirinho de efeito aqui nos agudos. É um reverb com um tempo bem curto mesmo. Agora eu vou soltar só os curimbós. Os curimbós eu coloquei aqui, eu fiz uma sala dele, que quando eu percebi que quando eu fiz essa sala, eu percebi uma soma que eu tive dos curimbós juntos. Ó, eu mutei com a sala. Se você aumentar o som, você vai perceber que nas baixas teve uma soma. Vou colocar ele junto aqui com elas, as altas. Deu para dar uma preenchida aí, né?
Lembrando para todos que estão assistindo aí, se quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar, que no decorrer da live aqui vamos tirando a dúvida de vocês, tá bom? Bom, gente, para início aqui já dá para a gente ver que a Mix já tá pegando uma identidade, né? Um rumo. Para a forma que começou tudo em bypass, que a turma entrou, né? Expliquei para vocês como é que a gente trabalha na estrutura. E vale lembrar também que o importante de tudo isso aqui foi uma boa captura também que teve desse áudio. O Silvan se preocupou em colocar uns microfones direcionados para aquele instrumento que ele usou dinâmico, onde tinha que usar dinâmico, não sei se ele usou algum microfone cardioide nesse caso aí, né? Eu acho que não, acho que ele deve ter usado só aqueles condensos que ele costuma colocar em cima mesmo das altas dos Pode shakes, ser, né? aí tudinho, né? Na verdade, a gente não sabe exatamente como foi captado, mas o que influencia muito é a forma de captura desse áudio para que o resultado final seja o que esperamos, né? Isso, pelo menos eu não percebi uma sujeira, não chegou nenhuma sujeira para mim, não chegou ruído, distorção. Até agora eu não tive nenhum. Se não chegar distorcido, a gente consegue trazer o melhor possível, né? A gente consegue. Agora, se houver distorção, aí não tem salvação. Exatamente. Agora vamos para os instrumentos aqui harmônicos que ele usou, foi apenas dois. Era um violão e um charango. Um banjo, né? É um banjo, isso, banjo. Pô, cara, desculpa aí, cara, o charango é para amanhã, cara. Ele já quer mixar boi aqui, ó. Cara, isso é para os poderosos, cara, isso aí, cara. Vamos aqui. Como eu percebi no decorrer da mix, quando eu estava fazendo, antes de apresentar para vocês, que quando eu coloquei as harmonias em cima da percussão, aí tinha solo de sax, aí eu percebi que faltava uma harmonia para preencher a que já estava atuando. Não que não tivesse legal, a que já estava atuando, estava no tempo legal certo de... Aí eu pensei aqui, bora fazer um pulo de gato aqui, cara, nesse violão. É apenas um violão que foi gravado. Ele está assim, ó. Solta para eles entenderem um pouquinho, Bembal, para... Exatamente, eu vou mostrar aqui para eles. E depois a gente fala sobre o que tu fez aí. O violão chegou assim para mim, ó. Está em bypass. Tô solando, lembrando que eu tô solando, gente. Depois que eu comprimi ele, ó, eu comprimi ele assim, equalizei ele por aqui. Aí você fica, pô, tá legal. Mas eu acho que grave também poderia ficar legal. E outro pode pensar assim, pô, tá legal, mas eu acho que menos agudo também poderia ficar legal. Sim. Pô, mas só tem um violão. Eu pensei nisso também. O que eu fiz? Eu dobrei esse canal, atrasei 25 milissegundos esse aqui e mudei a equalização dele. O que isso resulta? Você tem que saber qual é o melhor tempo. Qual é o melhor tempo? Isso é você que determina, desde que ele não atrase, não comprometa o andamento do compasso da música. Isso. Dá a impressão, quando isso pronto, dá a impressão que você está ouvindo dois instrumentos tocando. Um com um timbre, outro com outro, e balanceado, um pão para cada lado. Ou seja, nenhum está brigando com ninguém, como eu mostrei no começo da percussão quando eu estava mixando. Dá para você ouvir tudo sem um estar atropelando o outro, não é isso, Jânio? Na verdade, isso aí é um pulo do gato, né? Exatamente. Tem muita gente que usa no estúdio. Isso aí é chamado de efeito Haas. Você simplesmente dobra o canal e muda o timbre, às vezes, como no caso o Bembal fez aqui, e dá uma atrasadinha em um dos canais. Mas não perde o compasso da música. Se você atrasar muito, você vai perceber. Exatamente. Então você não tem que perceber aquela mudança que você fez ali. Você tem que tentar desigualar, vamos dizer assim, os dois canais que são iguais, desigualar um pouquinho para que você consiga sentir como se fossem dois instrumentos, mas não são. É um instrumento só, fazendo a mesma figura. Às vezes a gente não acredita com que é timbres diferentes, com tempos diferentes. Sim. Às vezes é complicado até de a gente entender que será se é o mesmo instrumento mesmo, né? Exatamente. Eu já fiz isso no ao vivo, Jander, com a mesa não tinha recurso para eu colocar um delay ali, era uma mesa analógica, né? E eu fui dobrar um canal de metal. E eu dobrei apenas, esse atraso eu usei apenas o cabo.
Eu dupliquei o canal tirando ele de uma saída e entrando Voltando em outro na canal, entrada. voltando em outro canal. E apenas essa passagem pelo cabo como atraso, né? E equalizei diferente ali e dei essa diferença ali nos dois canais. sim. Isso. Vai pensar que o cara... O técnico, São ele coisas precisa que você também vai de vez em quando... testando no dia a dia. Vamos dizer assim, cada um tem como a gente falou, tem seu jeito de mixar, sua maneira de mixar, mas tem seus pulos e gatos. Exatamente. Né? Você vai ganhando as artimanhas com a experiência que você tem. Isso Muitas que das tem- vezes, quando você tem vamos supor, tem uma banda que só tem uma guitarra, É. você pode muito bem simplesmente fazer esse efeito Rice na guitarra e dar uma diferença. Você consegue preencher mais a mix. Eu faço né? muito isso, principalmente quando é uma banda que não tem VS, né? Aí, o que eu Com faço? violão também você É, consegue fazer a mesma Às vezes coisa. o técnico da locadora, da empresa que vai sonorizar a gente, ele fica dizendo, pô, mas tu quer 2 canais na tua guitarra, cara? Bora usar só um. Aí quando eu vejo que não dá, ele diz, tá bom, cara, bora. Mas justamente é por isso. A banda já não tem VS, só tem um guitarrista, eu vou fazer essa parada, fica legal. É. Quando ele for solar, eu desligo o atrasado e pronto, ele vai solar no tempo certo, depois volta. Aí eu volto a fazer isso aí. Só que isso aí eu não vou explicar para ele, se ele disser que só tem um cabo, aí só um canal disponível. Fazer o quê, né? A gente está ali para isso. Então, gente, voltando aqui, como eu mostrei para vocês, esse primeiro violão aqui usei a compressão, a equalização e achei que faltou alguma coisa. Aí eu dobrei o canal dele e fiz a mesma compressão, só que eu já mudei a equalização. Veja bem que nesse primeiro aqui, a equalização que está é essa aqui, ó. Estou usando um filtro aqui em 12 dB de oitavas, fazendo um grave aqui em 230. E o agudo tá bem atrevido aqui. Tá em mais 8 aqui, puxando 5.85 Hz aqui. Já no segundo violão, que é esse aqui, é o mesmo violão fazendo a mesma coisa, mas veja o timbre como está diferente. Pode ver aqui, ó, o agudo está mais baixo, o médio está cortado mais próximo de 2000, que o primeiro estava em 1K. E a frequência baixa dele está em 12 dB por oitava, mas está em 111 a passa alta dele. Só que o segredo, eu vim aqui, ó, na entrada dele no ganho, e atrasei ele 25 milissegundos. Somado com o primeiro canal, que nada mais é do que ele mesmo. Se eu for solar os dois, você vai sentir um negócio meio desproporcional. Você vai sentir o delay. Se eu for solar os dois agora, ó, veja bem. Embolou, né? Agora eu vou soltar os dois com essa mix de fade aqui, ó. Vou soltar o grupo deles em bypass. Depois eu vou soltar o bypass para mostrar para vocês a diferença. Percebam. Opa, desculpa que saiu aqui o banjo. Você está ouvindo 2 violões aí, ó. Tá ouvindo? Eu vou desligar um. Só o do lado esquerdo com uma frequência. Agora só o do lado direito com outra frequência. Só que ele está num tempo diferente. Os dois juntos. Deu para você perceber, né? Que tem dois canais de instrumentos aqui. Agora vamos ver como é que está esse banjo aqui. Hoje eu coloquei no meio, porque ele vai fazer sempre essa mesma coisa do começo ao final. Com a compressão. Tirei bem o ataque dele aqui, ó. Ele sobrando, porque ele é um instrumento que ele toca abafado. Sempre toca abafando ele. O release dele eu podia deixar até todo aberto. Com equalização. Entendeu?
Agora solado com o primeiro violão. Eu estou solando só com o primeiro violão porque o segundo é o mesmo, só que está em outro tempo, né? Agora vamos para o grupo ouvir os três juntos. Estão sentindo aí que de um lado tem um violão, do outro lado tem outro violão. Parece que são dois instrumentos diferentes. E no meio o banjo predominando. Vamos ver aqui novamente, voltando à música, ó. Vamos desligar um violão. Desligar outro violão. Desligar o banjo que está no centro. Somando. Agora bora colocar eles com a percussão para ver como é que fica. Só as baixas. Os efeitos agudos. Tomando forma, né? É muito importante você colocar a frequência no lugar certo e no panorama certo também. Às vezes um simples posicionamento do instrumento na mix, não em questão de volume, mas no panorama você pode fazer com que o ouvinte diga, pô, não tá legal, tá embolado. Ou você desliga ele ou vira ele pro panorama correto, já resolve tudo. Eu gosto sempre de colocar e desligar para me comparar se realmente ele vai fazer falta, ou se ele está somando, ou está atrapalhando alguém. Olha só, vou desligar só um curimbó. E percebeu a falta dele. Você está ouvindo só o ataque de slap. Coloquei de volta. Vou desligar outro curimbó. Está ouvindo só a marcação. Ó. Vou desligar o shake. Vou desligar um maracá. Vou desligar o outro maracá. Vou desligar o sapo. Um violão. O outro violão. O banjo. Legal. Todos apareceram e sumiram bem percebidos, né? Lembrando que cada instrumento aí de corda, se você perceber, tá tudo no seu lugar. Mesmo ele usando essa artimanha de fazer a dobra no violão, né? E fazer o efeito rise, ele dá um delayzinho para atrasar aquele canal e mudando o timbre, você percebe que todo mundo está aparecendo na mix. Isso. É que a intenção na hora de você mixar é isso. É deixar todo mundo mais aparente. Mas nem todo estilo musical a gente consegue fazer isso. Exatamente, depende do estilo. Uma coisa interessante é que a mixagem ela é exatamente isso. Você consegue equilibrar a presença de todos os sinais sonoros de maneira bem suave, que todo mundo consegue, mais linear possível, né? Uhum. Todo mundo consiga perceber todos os instrumentos. Às vezes, a pessoa não consegue perceber um determinado instrumento. Agora, quer fazer um teste? Quer fazer um teste com o teu ouvido? Pega uma música que tu ouve bastante e tenta assistir o clipe dela, o vídeo dela, do DVD, a banda tocando ao vivo. Você vai perceber que quando focar, por exemplo, o cara está tocando a conga, você nem percebe que a conga está ali. Exatamente. Mas quando a câmera for em cima da conga, você vai conseguir ouvir porque você vai estar vendo ele tocar. Exatamente. Quando ele for para cima da guitarra, que está fazendo um detalhe ali muito suave, quase imperceptível, mas quando você olha ali, o teu ouvido, o teu cérebro consegue identificar. Isso é uma mix muito boa. Sim. Você consegue perceber todos os instrumentos, por mais que eles estejam ali bem suave, sutil. bem sutil.
posição correta, né, cara? Exatamente. Essa questão de mixar um DVD, por exemplo, muitas das vezes a mix está tão equilibrada ali, mas quando justamente passa a câmera em cima daquele instrumento, parece que foi dado um volume ali. Exatamente. Muitas das vezes, sim. Sim. O produtor está em cima naquela Mas hora. quando a mix está bem equilibrada, você não precisa fazer isso. Já vai destacar justamente, o seu cérebro já vai reconhecer aquilo, né? Já vai fazer a leitura daquele instrumento. É como se você tivesse com os olhos fechados de frente para o palco e dissesse assim, cara, eu estou ouvindo tudo, mas eu não sei quem está tocando, o que está fazendo soar isso aqui, cara, não sei o que é isso. Aí quando você abre o olho, você olha assim, é aquele ali, ó, que está fazendo aquilo, entendeu? É mais ou menos isso aí, você ouve uma coisa, mas quando você para querer tentar entender enxergando, você vai ter a certeza do que realmente está acontecendo ali, né? Exatamente. Vamos lá. Vamos avançar. Vamos lá. Ainda tem muito conteúdo. Ainda tem muito conteúdo, cara. E lembrando que essa mix que eu estou fazendo aqui, que um dos temas que eu ia abordar aqui nessa live de hoje, é que existe a mixagem artística e a mixagem técnica. Essa que eu estou fazendo aqui é a técnica, gente. Eu estou procurando, eu estou entendendo a música com vocês, eu estou entendendo o que está acontecendo, o que é cada instrumento, qual é o timbre predominante de cada canal, para colocar tudo no seu lugar, no panorama mais viável, para depois que essa mix estiver pronta, eu entregar para o cliente ou para o público, se eu estiver fazendo um PA, né? Exatamente. Mas quando chega o artista para tocar, ele leva o técnico dele, ou eu entregar para o técnico do artista, esse meu trabalho aqui, ele vai começar a fazer a configuração técnica dele. Sim. Aí ele vai decidir, não, cara, eu não quero isso aqui dobrado, eu quero esse aqui triplicado, eu quero fazer o seguinte, eu quero puxar um K nesse aqui que ele vai cobrir todo mundo, vai ficar bonito. Mais ou menos isso aí que eu digo que é a identidade técnica, né, do profissional. E também eu digo que é a mixagem artística. Geralmente o técnico da empresa, ele alinha o sistema, entrega ele para o público, e quando chega a banda show para tocar, ou a banda local, ele entrega a mesa para o técnico da banda com o som redondinho. Certinho, tá tudo bonito. O sistema está todo alinhado, tudo certinho ali em tempo. Aí o técnico vai fazer a parte artística. Vai fazer a mixagem artística. Não que esteja ruim, mas ele diz, não, a nossa identidade sonora é outra. Sim. Entendeu? Eu não gosto de tudo isso de sub. Eu preciso colocar um delay aqui para ficar um negócio legal. Ele começa a fazer o trabalho dele artístico em cima daquela banda. Entendeu? É esse que é o diferencial que eu digo. Que existe a mixagem técnica e a mixagem artística. Eu estou fazendo aqui uma mixagem técnica, para começar. Aí, se eu quiser brincar depois, aí já vai virar uma mixagem artística, né? Exatamente. Vamos aqui na verdade, lembrando que existe uma diferença, né, Bembol? Que para quem é técnico de empresa, ele está ali para chegar e montar o sistema e entregar para o evento. Isso. Né? Aí sempre uma banda ela vem com o técnico dela. Qual é a diferença do técnico da empresa para o técnico da banda? É que o técnico da banda ele conhece a dinâmica da banda no show todo. Isso. Ele conhece as músicas, conhece comportamento musical da banda, né, cara? Sabe? Não só as músicas, mas também a questão da interação da banda com o público. Ele trabalha isso, né? Por exemplo, um detalhe que todo mundo gosta de fazer é colocar um delay na voz do cantor em certos detalhes da música, que a música pede aquilo. Exato. Né? Então isso aí é uma mixagem artística, né? E também até ajudar, né? Que o técnico também está ali para ajudar a banda. Quando o músico está rouco, ele tem que fazer o pulo do gato ali para salvar o cara, porque está vindo mais sujo do que sonoridade do microfone dele. Então bora fazer um negócio aqui na voz dele. Isso aí quem vai se preocupar é o técnico da banda, cara, porque o técnico da empresa, geralmente ele diz que... Eu sei porque eu já fui técnico de empresa, cara. Sim. Eu digo lá, o cara tá rouco, bicho, não posso aumentar muito, vai dar microfonia. Mas eu posso fazer uma coisa melhor, entendeu? É mais ou menos isso aí. Vamos lá. Agora vamos para os metais. Já vou mais adiantando aqui, já vou deixar o grupo dos metais aqui, já na configuração aberta, sem bypass, com a compressão aqui em limiter,
sempre limiter, porque eu gosto de usar assim a saída com opção limiter. O que muda mais para mim é o tempo do release e o gain. Dependendo de enquanto eu estou cortando aqui o limiter dele, ele vai perder volume também. Quanto mais limite você coloca, lógico que ele vai perder o volume. Aí você compensa aqui na saída do ganho. A equalização aqui dos metais. Eu digo metais, mas na verdade só é um metal, né? Que gravou e ele foi gravando dobrando. Vamos lá. Obrigado. Vocês viram aqui que ele já chegou assim para mim, ó. Ele chegou bem alto, né? Aí eu tive que fazer uma compressão dele aqui mais brusca. Que o ataque dele de 2/6. 17 milissegundos, um hatch de 2/6. E a saída eu baixei. Aí ficou assim, ó. Deixa eu voltar aqui. Lembrando que aqui eu não estou usando uma DAW de estúdio de gravação e mixagem. Eu estou usando aqui a interface da própria mesa. Eu não tenho aquele recurso de voltar e fazer um loop de certa parte da música, entendeu? Lembrando também, né, meu irmão? Lembrando também que nós não somos técnicos de estúdio. Exatamente. A gente faz alguns trabalhinhos ali, básicos ali, mas nós não somos técnicos de estúdio. Exatamente. Nós temos Homer para o nosso estudo. Teve uma pergunta aqui que ele estava perguntando sobre os softwares, né? O software melhor custo-benefício, que a gente podia dizer, né? Na verdade, não temos muito conhecimento, né? Mas na pode verdade, até o software é o seguinte: todo software de gravação, o melhor software para você é aquele que você sabe trabalhar. Aquele que você se sente à vontade. Exatamente. Né? Eu tenho uma facilidade assim que há muitos anos atrás eu trabalhei com gravação, só gravando, não mixando, só gravando no ABM Studio com o Alisson, né? Mas lá eu trabalhava com Pro Tools. Mas no meu dia a dia hoje eu trabalho com outro software, mas também de vez em quando uso Pro Tools. No caso eu vou fazer 2 sessões aqui no decorrer do amanhã e depois de amanhã nós vamos fazer coisas diferentes com softwares diferentes para mostrar que o resultado sempre é o mesmo segmento. Né? A gente poderia estar trabalhando com um software de ponta aqui, com os plugins legais, mas só que não é isso que é a proposta da oficina. A proposta da oficina, na verdade, é dia-a-dia. mostrar as características do estilo musical que a gente está trabalhando. Isso. Né? E o mais simples possível com as interfaces mais populares que a gente puder trabalhar para vocês. A gente até estava conversando, né? Será que a gente vai... Bora fazer numa console da Yamaha ou da Behring, uma coisa assim, né? A princípio era, no caso, eu iria fazer numa console da Behringer, né? Só que devido à sessão ser muito grande para o estilo musical que eu ia trabalhar, não daria para trabalhar isso. Então eu resolvi fazer na DAW. Da mesma forma que foi a questão do Calypso também. Isso. Né? Que a gente acabou chegando aqui nesse consenso de trabalhar dessa forma. No caso, o Bemol está trabalhando com uma console, né? Eu vou trabalhar com 2 DAWs, né? E ele vai trabalhar o restante todo na console, mostrando que dá para fazer. Né? Não é uma coisa, não é um bicho de 7 cabeças. Exatamente. Mas que dá para fazer. Como eu disse, não existe uma regra fixa. Vai da criatividade do técnico e o conforto, como ele achar melhor, né? Exatamente. Então, voltando aqui para a gente dar continuidade aqui nessa mix, é que o sax só foi um que foi gravado dobrado, então eu vou explicar só o primeiro, né, que está no centro, aí depois eu vou já abrir os outros para mostrar como ficou a soma com o grupo já. Ele está equalizado, vou abrir os efeitos depois. Compressão, ele entrou bem alto para mim, tive que comprimir ele bastante e baixar mesmo o release dele para 210. Aí, com a equalização. Sem equalização. O nasal, né?
Aqui, ó. Agora ele dobrado. Dobrado. Ele somado com o lado direito. Com o lado esquerdo. Tá. Agora eu vou abrir eles pelo grupo deles com o efeito. Já está no grupo. Tudo aberto. Efeito ativado. O efeito, gente, é o mesmo que estava na percussão, porém com o tempo bem menor mesmo. Só para dar uma soma. Dá para sentir 3 metais aí, né? Vamos soltar ele aqui com os solos. Tá. Agora vamos para os backs. Os backs, vou fazer o seguinte, eu vou falar de uma ou duas vozes e vou abrindo porque estão dobrados. São 3 vozes, na verdade. Uhum. É uma voz, 2 vozes masculinas, ou foi o próprio Silvão que gravou as 2 vozes? Não sei. Pode ter sido, né? E uma feminina aqui. Vamos ver aqui. Fazendo por aqui assim. Carimboleira, carimboleira. Como tem 2 vozes femininas aí fazendo a mesma coisa, eu balanceei elas. Uma para um lado, uma para o outro. Aí tem a hora que quando elas triplicam, tem 2 vozes aí que elas estão 3 vezes gravadas aí. Quando elas triplicam, aí eu já tenho que jogar uma para cada lado porque ela tem o mesmo timbre. Jogar uma para cá, outra para cá, mas estão fazendo as vozes diferentes. E as masculinas, tem uma que está mais grave, coloquei para o lado direito. A que faz médio para o lado esquerdo. Quando somou, eu achei que ficou bem. Carimboleira, Sem efeito, hein? carimboleira, carimboleira. Tá, vou voltar aqui e colocar o efeito agora para dar a soma. Carimboleira, carimboleira, E o limite atuando aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? carimboleira. A voz solo é o próprio Silvan cantando, não é isso? É o Silvan. É o mesmo processo dos back praticamente, só que como ele ataca mais, aí já aqui na entrada da voz dele, vou colocar aqui, a voz solo, a compressão já é mais diferente. Aqui é uma voz mais destacada, tive que comprimir, deixar o ataque bem sutil mesmo, 4 milissegundos, atuando a partir de 3 dB por 7. E um release bem solto, porque ele está solando, né? Não pode ser muito apertado. Vamos lá.
no balanço da maré, no balanço da Bahia. Pode ver que tá comprimindo bem aqui, ó. Forte, rumo ao Porém, norte, estrela guia. Quando eu ia a dinâmica fica no clarão da mais lua linear. cheia, vi Olha, candeias lá sem na a compressão. praia, escutei tambor praieiro, no balanço da maré, no balanço da Bahia, maresia, vento forte, rumo ao norte, estrela guia. Quando eu ia navegando, no clarão da lua cheia, vi candeias lá na praia, escutei tambor praieiro. Escutei tambor praieiro, no balanço da quando eu ia navegando. Vou colocar o efeito da ali. lua cheia, vi candeias lá na praia, escutei Soltar tambor pelo grupo. praieiro. Soltar pelo grupo e com efeito agora. O balanço da Bahia, maresia, vento Lembrando que forte, o grupo dele rumo ao também está norte, com estrela guia. limite ativado. Quando eu ia navegando, Só limite, não é no compressão clarão mais. da A lua compressão é só na cheia, entrada, o vi limite é na candeias saída. lá na praia, escutei tambor praieiro. Um baque marinheiro, no romper da madrugada. Bora ver se como é que ele está em cima dos becks. Vou Vou voltar aqui só para ver como é que ele está em cima dos becks. Deixa o vento me levar. Quando eu ia navegando, no clarão da lua cheia, vi candeias lá na praia, escutei tambor praieiro. Era um baque marinheiro. Bom, gente, aqui já deu para mostrar todos os canais da Mix que eu tenho aqui, como é que ficou um por cima do outro, somando, solando junto, tudinho. Agora bora ouvir a música toda, como é que ela ficou, que depois que eu mostrar para vocês, eu vou dar a ideia agora de vocês para a próxima música, a partir do final dessa aqui. Presta atenção. É porque tem que ouvir essa música toda para entender, quando eu for falar da próxima música, eu já não vou fazer uma mix como eu mostrei para vocês aqui, de um por um. Eu já vou pular essas etapas de dizer o que eu fiz, o que eu não fiz. Vocês sabem já que eu trabalho com subgrupo, que eu gosto de comprimir a entrada com compressão, fazer o corte preciso ali, tudinho, mas na saída, nos subgrupos daquele instrumento que eu vou fazer o limiter de saída. O meu master, ele é flat, sem nenhuma compressão, sem nenhum limite, sem nada. Porque eu estou falando aqui como se eu ainda não levasse, realmente, não levei para uma masterização. Estou fazendo a mix. Mas se fosse no caso de um PA, é assim que eu trabalho com as minhas cenas. Eu gosto de mixar, é isso aqui, mas eu mexo o mínimo possível na master, porque é a partir da master que eu vou mexer no sistema das locadoras que eu vou pegar por aí. Aí, quando os caras não permitem, né, Jânio, que acontece muito isso, os caras às vezes, não, bicho, ninguém está permitido a mexer no nosso sistema, aí o recurso que eu vou ter é a master. Isso. Para colocar ou tirar uma compressão, um limite, ou tirar uma frequência, ou colocar uma frequência, porque a mix está pronta. A mix é essa aqui, aí eu já sei, pô, o sistema não se adaptou com a minha mix não se deu com o sistema. Eu só tenho a master para mexer. Mas para isso também tem outros recursos, fazer uma masterização aqui e fazer um matrix, jogar um matrix para o sistema da pessoa também, né? Mexer no matrix para não mexer na master. É porque normalmente quando a gente trabalha com uma banda fixa, vamos dizer assim, né? Sempre a gente já chega já anda com um backline pronto ali, microfones, cabos, né? Os instrumentos são sempre os mesmos. Às vezes a bateria da banda ser a mesma sempre. Então você já chega praticamente com uma cena pronta ali. O que você vai fazer? Vai trabalhar em cima do alinhamento do sistema, que é para tirar o resultado que você espera na sua mix. Muitas das vezes não dá para fazer esse alinhamento. O que a gente faz? A gente acaba destruindo um gráfico no final, né? Para poder tirar o resultado que a gente espera tirar. É chato a gente ter que mexer na nossa master depois da nossa mix estar pronta, porque eu particularmente, eu sempre falo para a galera, meu melhor amigo no trabalho é o meu fone. Pode ser o melhor ou o pior, mas fone que você pega, mas é o seu fiel amigo nessa hora. Se eu mexer na master, na equalização, o meu fone vai ser afetado. A minha referência vai ser afetada. Ou seja, eu vou estar enganando os meus ouvidos para soar legal para o público. Ou seja, eu vou ter que tirar a referência dos meus ouvidos para salvar o evento. Praticamente isso, né? Por isso que eu não gosto de mexer na master. A master, para mim, é uma coisa muito sutil.
só tem que ser mexida se for preciso. É por isso que algumas vezes tem o recurso do subgrupo com dinâmicos e equalizadores, que é justamente para você fazer uma pré-masterização ali, que se for preciso, você vai para master. Entendeu? Exatamente. Então vamos fazer a sequência aqui. Caio, se tiver alguém aí tiver alguma dúvida sobre o que eu expliquei até agora, porque essa música aqui eu vou soltar um play agora para a gente entender ela já toda mixada, né? Que depois eu vou começar a partir desse final aqui explicar já para entrar para outra. Só que a outra já vai ser mais. Isso, quem tiver alguma dúvida pode mandar aqui que eu vou estar passando aqui para o Bembal a sua dúvida. Tá. Vamos lá. Ouvido agora mix, na minha opinião, pronto. No balanço da maré, no balanço da Bahia, maresia, vento forte, rumo ao norte, estrela guia. Quando eu ia navegando, no clarão da lua cheia, vi candeias lá na praia, escutei tambor praieiro. No balanço da maré, no balanço da Bahia, maresia, vento forte, rumo ao norte, estrela guia. Quando eu ia navegando, no clarão da lua cheia, vi candeias lá na praia, escutei tambor praieiro. Era um barco marinheiro, no romper da madrugada, vira o leme da canoa, deixa o vento me levar. No arrozal de vela alta, pra chegar lá no farol, dançar carimbó na areia, dançar carimbó pro mar. Girando, rodando, a saia me leva, carimboleira. 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 Na baila me leva embora, me guia na estrada do bem-querer, pra ver jardins remansos, pra ver novo dia alvorecer. Na baila me leva embora, me guia na estrada do bem-querer, pra ver jardins remansos, pra ver novo dia alvorecer. Roda essa saia, menina! No balanço da maré, no balanço da Bahia, maresia, vento forte, rumo ao norte, estrela guia. Quando eu ia navegando, no clarão da lua cheia, vi candeias lá na praia, escutei tambor praieiro. No balanço da maré, no balanço da Bahia, maresia, vento forte, rumo ao norte, estrela guia. Quando eu ia navegando, no clarão da lua cheia, vi candeias lá na praia, escutei tambor praieiro. Era um barco marinheiro, no romper da madrugada, vira o leme da canoa, deixa o vento me levar. No arrozal de vela alta, pra chegar lá no farol. Então, gente, daí já deu para dar uma sacada como se comportou o projeto que o Silvão mandou para mim. Muito legal essa música, né, cara? Sim. Bem regional, bem né? regional, bonita, É letra uma legal. coisa diferente para mim, assim, eu não tenho o costume de ouvir tanto carimbó, esse carimbó raiz, Pau e corda. né? Mas aquele outro carimbó que a gente está acostumada a ouvir, né? É que, na E verdade, é bem aqui no Pará é meio que dividido isso aí. Acima, já mais para perto de Belém, já vai chegando esses estilos bem fortes, entendeu? Já ao contrário daqui que a gente tem mais com outro tipo de carimbó que eu vou apresentar agora, né? Aí, então, voltando ao assunto, gente, como eu falei que a gente tinha que ouvir bem essa música agora no final, eu quero frisar para vocês que a próxima música que eu vou apresentar é um carimbó sintetizado.
É o que a gente ouve mais para essa parte da região do Pará aqui, que é o elétrico, né? Que tem bateria microfonadas, que com peles sintéticas, que Muito tem... mais próximo do que é utilizado em Alter do Chão no Exatamente, Festival Nos dos Bolos. festivais que a gente já usa isso, né? Que tem guitarras elétricas, tem contrabaixo elétrico, tem sintetizadores de teclas, que são os teclados. As metaleiras já são bem para cima, agudas, né? E fora as bandas também, né? Que tem banda de carimbó que é, por exemplo, eu vou falar aqui dessa DAW aqui, a banda Amazon Beat. Eles já usam o sistema de VS, né? Como muitas bandas já usam. O VS, bicho, vocês imaginem aqui, deixa eu mutar aqui a voz, os backs, esses metais aqui e a harmonia. Não, na verdade eu vou mutar isso aqui, deixar só a voz mutada. Imaginem isso aqui rolando em apenas 2, 3 canais, que essa banda aqui que eu vou colocar aqui, eles usam apenas 2 canais de VS e um é mono. Um é percussão, algumas harmonias de teclado, aí o banjo, metaleiras e back. Ou seja, é o que a banda não anda. A banda tem bateria, baixo, guitarra e 2 cantores. Seria o complemento, né? É o complemento, eles só usam o complemento. Então, colocando aqui, cadê? Por que não está rolando aqui? Ah, eu fechei aqui, cara. Desculpa aí, eu fechei o VCA aqui, né? Imagine todos esses canais aqui, com exceção da voz, em apenas um canal. O que está faltando aqui nesses canais? Está faltando contrabaixo, está faltando uma bateria e a voz principal, o solo. Está rolando aí a percussão, harmonia, metais e o back vai entrar depois da música. Isso aí praticamente um VS fechado que vai rolar depois na próxima música que eu vou colocar. Só para vocês começarem a entender. Eu vou mostrar para vocês a banda tocando com VS e sem VS, para vocês entenderem. Vou puxar aqui a sessão da outra música, que o nome da outra música é Povo Festeiro. Muita gente já conhece, que é uma música da banda Amazon Beat, que é uma música bem expressiva para cá, né? Uhum. Uma banda, aliás, bem expressiva. Povo Festeiro, puxando a cena. Pronto. Eu não vou mostrar para vocês mais aqui a mixagem, como é que eu faço, tudo novamente. Aqui o intuito é mostrar para vocês já uma banda tocando carimbó, sintetizado, elétrico para cima com o VS. Aqui, o VS aqui já é aquilo que eu fiz ali atrás na outra música. Colocar aquela percussão, colocar uma harmonia, um banjo, os violões que não tem nessa aqui. Vou botar para tocar só o VS. Acho que muita gente já conhece essa música, né? Vou dar para sacar ela logo nesse começo. Vou deixar ela tocar até a primeira parte dela, depois eu vou voltar a banda para vocês. Bom, vocês perceberam aqui que está um pouco parecido, a ideia desse VS aqui está parecido com aquela música que a gente colocou lá sem a voz, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês agora a soma de uma banda que... eu estava nesse dia aqui fazendo o PA, no dia que a gente fez a captura disso aqui, foi em Belterra, município aqui próximo, acho que faz uns 3 anos atrás que a gente fez essa captura. E nesse dia choveu, a gente passou o som, foi tudo perfeito, cara.
Aí choveu, como para variar, né? Aí tu já sabe, né? Depois que a chuva parou, já era hora de começar o evento. Agora imagina, né? A galera lá da estrutura tem que enxugar material. Tal, aí óbvio que quando volta, às vezes basta você tirar do lugar para o som não voltar ao normal, né? Exatamente. Então algumas coisas, por exemplo, algumas coisas pouquíssimas mesmo, ficaram com umas variações assim, de ruídos. Uma foi o contrabaixo e outra foi o próprio VS, que só é um canal VS. Mas deu. Mas eu vou mostrar aqui para vocês esse exemplo aqui que eu vou mostrar falando também, que é complementando o que nós conversamos ontem aqui na nossa oficina, que é a função do noise gate, que é a função de tirar o ruído. Sim. Entendeu? Ou pelo menos amenizar, é né? um dos recursos. Claro que o gate, ele é uma porta ali em si. Tem outros plugins que você consegue no pacote que consegue amenizar certos ruídos. Exato. Sem fechar. Né? Isso, sem tirar a proporção do instrumento, né? Mas você tem perda. Né? Você consegue amenizar aquele ruído, mas você vai ter perda. Isso. Então, eu vou colocar aqui, logo abrir, antes de mostrar a música toda, eu vou logo começar pelo contrabaixo. O contrabaixo, como eu falei, antes estava maravilhoso, bonito, só que quando começou a gravação já entrou com ruído daquele jeito. Né? Eu tive que amenizar ele com compressão, porque eu não podia tirar a dinâmica dele com tanta sujeira que tinha, mas estava em cima do som. Não tinha muita coisa que fazer. O que eu tive que usar? Poucos recursos, como Jazz, fazer filtro, essas coisas assim. Vou fletar o baixo aqui. Eu vou deixar já a compressão dele funcionando, porque senão ele vai entrar estourado. Então eu vou deixar ele com essa compressão que eu usei aqui, que foi de 38. A partir de 38 ele começou a atuar com um hatch de 3 por 1. E aqui o ataque ficou de 4 milissegundos. O release bem apertado, que justamente que era para segurar a sobra, né? Vamos ver ele sem equalização. Vocês vão perceber que ele está com ruído. Ele entra mais ou menos tempo atrás. Deixa eu adiantar aqui que ele entra bem depois. Vou colocar ele aqui pro meio. Olha só. Ruídozão, né? E bem baixinho, né? Cara, eu acho que eu vou ter que aumentar o solo desse, né? Tá muito baixo, não é isso? Acho que foi a seção que tu mudou, né? Tá aberto aqui. Mais um pouco. Aí. Aqui. Eu tô ouvindo isso. Aqui eu tô... Ele tá bem sujo. Mas quando eu usei esse recurso aqui do equalizador, ó, ele tava assim, ó. Eu poderia fazer essa passa baixa aqui, só que ia matar muito o som dele, ó. Usei aqui. Se eu fosse puxar esse hatch para cá, veja como vai entrando a sujeira. Aí eu deixo ele aqui em 3 por 1, que é igual aquela função que a gente estava comentando de agora, que é o limiter. Aí está limitando essa frequência que está predominando muito esse ruído, entendeu? Foi esse recurso que eu usei nele. Agora no VS, já foi outra situação. Eu usei o gate para diminuir o ruído dele. Deixa eu tirar aqui. Tirar aqui. Deixa eu vir para cá. Tirar o gate. Deixar ele todo fletado aqui para vocês. Isso é para perceber mais a entrada desse ruído. Viu? Ruídozão, chega aparece. Entrou alto, Afonso? Vou baixar um pouquinho aqui, é só o baixo que está muito baixo mesmo. Aqui, ó. Vocês viram que aqui a leitura da gente tem que funcionar. Antes da gente soltar, ouvir, a gente já percebe só o sinal de uma interferência aqui entrando, que é nada mais do que um ruído de direct box encostando na estrutura, ou como molhou, podia estar fazendo um contato, né?
É muito chato isso, cara. Isso aqui, somado com outros ruídos, ó. Só de ligar, a gente já percebe. Eu dou o play, ele é o primeiro que entra. Aí o que eu fiz? Eu vou aqui. É interessante como o foco do trabalho mudou um pouco. Aqui o bemol está trabalhando como se fosse uma mix ao vivo, né? É um trabalho ao vivo, apesar dele estar fazendo aqui com um computador num ambiente controlado, mas o foco muda, né? Você tem que se preocupar também com o ruído, às vezes é uma iluminação que entra e que dá um rame. Justamente houve um problema na captação. Isso. Então, muitas das vezes não dá para te refazer o baixo na sessão, ou não deu tempo, sei lá, ou tem prazo para entregar o trabalho ali. Aí você acaba tendo essa dificuldade, né? No caso, isso aqui foi sempre uma gravação sem compromisso, entendeu? Esse projeto aqui foi uma gravação sem compromisso. Eu estou explicando aqui que no ao vivo, quando isso aqui aconteceu, eram vários ruídos. Para mim, eram vários ruídos ao mesmo tempo. Pô, tem um ruído aqui, um ruído aqui. Agora, como é que é? Isso que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo com calma, sentado, estou explicando como foi que eu me dei com essa situação. Mas na hora, pô, só lá. Eu acho que aqui, aí você tem que ir para o pulo do gato novamente. Aumenta aqui no solo do seu fone, só ele, bem alto, para ver se é ele. Até que eu cheguei nesse consenso aqui. Por exemplo, aqui no... Deixa eu deixar o gate bem aberto aqui, para explicar para vocês como eu fui achando aqui o tempo para trabalhar legal o gate em cima do VS. Porque o VS é todos aqueles instrumentos gravados junto. Eu não posso fechar e abrir aleatoriamente, não. Exatamente. Aqui, olha aqui, ó. Esse verde aqui, ó. Percebam que aqui, aqui é a entrada do gate dinâmico e aqui é a saída. Quando eu der o play, essa entrada vai ficar até aqui em cima disso aí, nada mais é do que um ruído. Não é uma vibração sonora, é um ruído mesmo. É o som do instrumento, né? Olha aqui, ó. Justamente só a questão do ruído que entra. Viu? Ele está dando até aqui, mais ou menos. Então, se ele começou a aparecer bem aqui com o ruído, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que puxar a porta para fechar a partir daqui. Isso. Eu já determinei um ataque aqui fechado de 1 milissegundos, quando chegar aí. E como é um VS, tem que deixar aberto para ele prolongar e fechar por ele mesmo, porque a gente nunca sabe qual é o instrumento que está gravado que vai terminar de soar. Então tem que deixar o release dele fluir. Então se deu por aqui mais ou menos de entrada, que é mais ou menos 50, vou puxar até aqui. Vou primeiro colocar mais embaixo para você entender que não vai chegar ainda. Ainda vai estar aparecendo ruído, olha. Viu? Ainda está aparecendo ruído verde aqui em cima. Mais uma vez para você entender. Ainda vai estar passando da porta. Ó, está passando da porta. O que tem que fazer? Fechar mais para esse cara não fugir. Puxei um pouquinho mais para cima, mais uns 2 dB. Vou tentar novamente. Ainda está pegando a porta. Vou subir mais um pouco. Perceberam? A porta fechou, tirou todo o ruído, entrou só o som de uma vez. Ele está saindo esse ruído, mas a gente não está percebendo mais porque já entrou a vibração sonora. Isso aí ficou um ruído de piso muito alto. Olha o que acontece, ele está trabalhando o gate para levar esse ruído de piso lá para cima, né? Isso. Ele estava no infinito, aí ele levou lá para menos 50, é isso, meu irmão? Foi, mais de cima, deu quase isso. Deu menos 50. Menos 50 dB. Então, a partir desses menos 50 para baixo, tem ruído. Tem ruído. E fui procurando. De menos 50 para cima não tem. Então, tu determinou que aquela porta comece a abrir daquele ponto ali para cima, né? Exatamente. Aí foi onde eu achei um ponto que deu para limpar mais o que estava acontecendo com ele, porque... Exatamente. É muito chato você... Isso aí, pessoal, é uma maneira de a gente fazer... as artimanhas no dia a dia. Isso. Muitas das vezes a gente tem esse problema e na hora do show não dá para resolver, né? No caso, essa sessão aqui é uma sessão que foi gravada num show e sempre vai acontecer problema. De repente, no caso, aconteceu de chover, molhar as coisas lá e tudo mais. Você sabe que chuva e eletricidade não combina, né? Aí a gente tem que esperar acontecer para ver o que a gente vai poder fazer em cima do que aconteceu, né? Isso. Então, gente, voltando aqui, para mostrar essa banda aqui, essa música,
essa banda tem três metais, mas nessa música só atua o sax, porque no próprio VS tem um solo de sax. Então, se o VS é mono e tem um solo de sax, eu não posso colocar ele para um lado nem para o outro, porque o VS é mono. Ele não está gravado em estéreo. Então, eu coloquei ele no meio e o sax ele faz uma dobra com o solo, aquele mesmo solo que tem nesse VS. Então, o que eu fiz? Eu mudei o timbre do sax para diferenciar e virei para o lado. Quase a mesma coisa que eu fiz com aquele violão agora há pouco, né? Eu vou soltar aqui a música só com o VS, depois eu vou soltando a harmonia, aí depois eu vou mostrando a bateria. Vou soltar só a harmonia, para vocês entenderem que vai entrar só o baixo, a guitarra e os teclados. São dois tecladistas, cada um com um teclado mono. Aí eu virei um teclado para um lado e outro teclado para o outro. Vou soltar o grupo deles aqui para vocês entenderem. Isso aqui é a banda, não é o VS. Vocês viram que tem isso aí. Agora eu vou soltar só a bateria. Aqui o grupo eu fiz, como essa mesa aqui eu não tenho recurso de insert, nem insertar plugs nela, aqui que eu faço? Eu faço a mix, a compressão, a equalização do instrumento no canal dele, endereço ele somente, só ele, no caso o pedal sozinho para um subgrupo, e nele eu faço a mix e o limiter desejado. Esse grupo aqui, ó, é só do pedal. Usei um limiter e um equalizador no grupo dele. E lá na entrada estou usando compressão e um equalizador mais ativo, presente do que esse aqui. Esse aqui está mais sutil um pouquinho, cortando só. Vamos ver aqui a bateria. Esse vazamento que você ouviu no começo são os overs, pegando a ambiência das vozes. O cimbal eu joguei ele um pouco mais para o lado, porque no VS o shake sobressai bastante, que é o mesmo timbre e está no meio. Então a opção que eu tive foi jogar o cimbal para um lado para aparecer o cimbal sem estar atrapalhando o shake ou vice-versa. Então, gente, vocês viram aqui que eu fiz a mixagem na bateria, no pedal separado, na caixa com os tons de cimbal separado, em outro grupo. E agora eu vou somar toda a banda, entrando a voz principal e o VS junto. Deixa eu ver o que deu de entender aqui. Então, Jander, tem alguma coisa a falar sobre a junção do VS aqui? Na verdade, aí
como eu falei antes, né? É um ao vivo, onde não tem uma sala controlada que foi gravado isso aí. Exato. Gravou no dia a dia, teve os problemas que teve, como qualquer um pode ter também, né? E tá usando hoje essa sessão para mostrar também que no dia a dia a gente está passivo de alguns problemas que podem acontecer. Exato. Né? Ninguém tá isento de não ter nenhum problema no trabalho em si, né? E no caso aí, essa sessão, essa mix, é uma mix que tu trabalhas com a banda. Exato. Né? Então, é mais fácil de entender que no teu dia a dia tu teve essas dificuldades na tua mix, tu tentou resolver com os pulos do gato, vamos dizer assim, né? É normal, né? Sempre Exatamente. E essa sessão é que tu utiliza com a banda, né? Isso. No dia a dia, quando tu viaja com a banda, essa sessão é a que tu utiliza, né? Eu gosto de me confortar nisso aqui. Lógico que não é exatamente com essa mesa que eu ando com ela quando a locadora não disponibiliza, né? Sim. Do que a banda precisa. Vamos dizer que ela é o teu plano B. Isso, ela é o meu escape, né, cara? Não Uhum. que ela não supra a minha necessidade, né? Sim, Mas sim. ela é a meu chorazinho, na verdade. Eu levo ela para todo lugar para fazer isso. Eu já andei com consoles maiores, assim como você também já andou, né? Sim, sim. Com algumas bandas. Mas a gente sabe que aqui na nossa região é complicado andar com uma console, né, na mão. Aí a Na gente nossa tem que- região a gente tem uma deficiência muito grande, claro. O poder aquisitivo do pessoal é baixo. A gente entende disso, né? Uhum. Eu já tive problemas de chegar num lugar e ter os alto-falantes de médio tudo parado, né? Já até contei essa história para vocês aí. Isso é complicado. E o que você vai fazer? No interior, onde não tem mais nada, você tem que tentar resolver e da melhor forma possível. Não dá para você cruzar o braço e chorar. É verdade. Então a gente faz com o que tem. Né? Então, quando a gente pode levar o equipamento conosco para resolver esse tipo de problema, ótimo. Né? Mas quando não pode? Quando o que não você dá, vai né, fazer? cara? Porque muitas das vezes a nossa região tem essa dificuldade de, vamos supor, vai fazer um show em tal lugar, vai de aéreo, mas não dá para levar uma quantidade de material suficiente. Quando você vai de barco aqui ou de lancha, você consegue levar, né? Ou de ônibus, por exemplo. Mas a maioria, quando você vai para um lugar distante, é aéreo. Aí não tem para onde correr, né? Você acaba ficando na mão do local. Eu já tive problema de eu chegar com uma console, com rack, com microfones para metal, cantores, enias, tudo mais, e eu ter esse cabeamento para interligar esse sistema, mas não tinha cabeamento para ligar a bateria e a percussão, né? Aí a harmonia, principalmente, que era o baixo, guitarra e teclado, mas o restante eu tinha ligado. Aí eu cheguei e só tinha um multicabo de 6 vias. O que você vai fazer para ligar tudo isso? Né? Então você tem que se virar da melhor forma possível. E no caso hoje, tu leva o teu material justamente para suprir essa necessidade. Se não houver equipamento, tu vai utilizar o teu, que é o plano B, né? Tem que usar o plano B, tem pra onde correr. Exatamente. Então vamos ouvir só mais essa música aqui, para a gente terminar de entender, para concluir a nossa oficina de hoje. Vamos lá. Esse aí é o resultado final da mix. De janeiro a janeiro a gente bandeira como o rio amar. É um som de pau e cordas, vai dar guate se dançar. E bate nossa alma, tambores e palmas soam no ar. É o vento do bosque, sopra forte, levanta a pó. Esse vento danado que vem swingado é o carimbó. Carimbó, com ele ninguém se sente só. Esta boa tem que ter carimbó. Com ele ninguém se sente só. Esta boa tem que ter carimbó. Cima meu terra. É pra dançar carimbó. Então é isso, né, Bembão? Isso aí é mais ou menos do que acontece no nosso dia a dia, como a gente lidar com a situação. Aquela primeira foi bem diferente dessa aqui, né, que é uma da de estúdio.
E aqui já é uma coisa ao vivo, né? Isso foi bem interessante, né? Como eu falei ainda agora. Quando o Bembal começou a mixar a segunda música, ele teve preocupações diferentes da primeira, Sim, né? sim. De uma captação, digamos assim, próximo do perfeito em uma sala de estúdio com tratamento acústico, né? Exato. Então você não tem tanta preocupação, diferente do ao vivo, onde vem toda a questão de ruído realmente do ambiente e dos equipamentos, entre iluminação e tudo mais. Enfim, muda muita coisa no trabalho do técnico de mixagem. Tem uma pergunta aqui do Ryan Correia. Ele fala assim: não estou assimilando essa questão de usar software ao vivo. Isso é só para fazer a simulação da mesa fixa, da mesa física? Na verdade, a ideia dessa mix que o Bembal está fazendo justamente é numa console física. É uma console física. Ela está ali atrás, né? Essa console está ali atrás. Tu consegue filmar Só aí, Júnior, pra gente a mesa? Tu consegue colocar a console no vídeo? Ela é essa mesa aqui, ó. Afonso? É o i24, tá? É o i24R aí. É uma Soundcraft, é uma mesa física, certo? O que ele está fazendo? Ele está utilizando uma sessão gravada que ele gravou do show da banda que ele trabalha. Sem compromisso. Né? Ele gravou ali para ter um soundcheck. O que é um soundcheck? É para ele simplesmente chegar no local do evento, em vez de a banda ir passar o som, ele dá o play na console, né? E consegue timbrar melhor e consegue tirar um bom resultado no sistema através desse recurso que a mesa dá para ele, né? Então, isso aí é uma forma de ele está simplificando. A gente não está usando uma DAW. O que é DAW? É um software de gravação, tá? Exato, isso não é uma DAW. Isso não é a DAW que está fazendo essa questão do... Isso aí é apenas um software que controla a mesa. Não é a né? DAW, exatamente. Essa tela que vocês viram no decorrer da apresentação toda aqui é justamente a tela da console. Ela não tem, você percebeu na imagem que quando ele mostrou a console aí, ela não tem fader físico. Não tem botões, ali, não tem controles. É tudo virtual. Então você trabalha ou dentro de um computador, né, através do navegador do computador. No próprio celular também dá para fazer, só que, claro, é limitado, ou de um tablet, entendeu? Essa console dá essa possibilidade de você trabalhar, mas não é uma DAW. Amanhã, no caso, eu vou trabalhar com DAW. Amanhã eu vou mostrar para vocês como é como se fosse trabalhando no estúdio, dentro de uma sala de estúdio, né? Então, vai ser uma forma diferente, mas com as mesmas características aqui. Só complementando esse daí, para deixar mais visível um pouco a diferença, que a gente não está usando uma DAW, é que a gente está usando a função SoundCheck, como ele falou. A função SoundCheck já está dizendo. Se fosse para ser uma DAW, a gente poderia estar já mixando para masterizar, já sair daqui o pendrive pronto. Esse pendrive que está espetado na mesa, ele simplesmente está o projeto que foi gravado cru. Eu vou colocar e tirar ele da mesa, ele vai estar do mesmo jeito. O soundcheck só foi para me checar esses canais, para quando a banda voltar a tocar, eu já tenho esses canais checados. Eu não estou fazendo, estou fazendo só uma cena na mesa com essa função. Quem dera se ela pudesse fazer isso, né, cara? Era uma mão na roda para montar um homezinho aí. Mas é isso aí, cara. Comparando com outras mesas, até mesmo as analógicas, é a mesma coisa. Não tem para onde correr, a gente vai entrar e sair sinal aqui, vai ter os mesmos plugs que as mesas, até menos um pouco, mas é tudo padrão, não tem para onde correr. Tem mais alguma pergunta aí, cara? Basicamente é isso aí, né? A gente vai mostrar aqui sempre as nossas mixagens no computador, né? A gente não vai utilizar uma mesa física, mas o Jander vai utilizar na sexta-feira, né, Jander? Na sexta-feira, como vai ser a noite do Calypso, né? Nós vamos trabalhar aqui com a console, né? E vamos trabalhar com uma DAW simulando uma console também. Ali o equalizador que geralmente você vai encontrar numa mesa analógica. Mesa analógica, exatamente. Essa vai ser a ideia. Ou seja, hoje vocês conseguiram ver aqui a questão você vê os gráficos ali,
O equalizador você consegue ver as figuras. O funcionamento de dos equalização filtros feitas. que nós estudamos ontem. Exatamente. Mas que no dia que eu estiver fazendo o Calypso, o Bembal vai estar fazendo justamente o que fez hoje e eu vou estar fazendo às cegas, vamos dizer assim. Não vou estar Sem vendo o que olhar eu estou gráfico. fazendo, não. Eu vou estar fazendo de ouvido, entendeu? Então, é isso que vai ser o diferente na última noite. Eu vou mixar numa DAW, simulando uma console análoga. Analógica, no caso, né? Muito bom. Então, pessoal, é isso. Acho que a gente está passando aqui até um pouco do nosso horário já, mas a gente agradece a todos que participaram com a gente até esse momento, né? Todos que fizeram perguntas, mandaram suas dúvidas. Então, a gente finaliza aqui a nossa segunda noite de oficina, né? Falamos hoje aqui da mixagem de carimbó. Amanhã, novamente, nós vamos trabalhar com uma oficina prática, dessa vez com o estilo boi-bumbá, né? E quem vai estar comandando, quem vai estar à frente aqui é o Jander. O Bembal vai estar aqui também de apoio, eu também vou estar aqui de apoio. O Riso está aqui também nos bastidores, sempre complementando, enriquecendo a nossa oficina, né? Então já convido vocês para estarem aqui amanhã com a gente, participando, mandando suas dúvidas e adquirindo esse conhecimento. Quero mencionar aqui novamente, as nossas oficinas elas estão sendo realizadas com os recursos da Secretaria de Cultura do Estado do Pará, do Governo do Estado do Pará, a Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e o Governo Federal. Também temos alguns parceiros aqui que estão apoiando o projeto Sons da Amazônia, a R3 Sonorização, a Inove Mídia Digital, que está fazendo a nossa transmissão, um trabalho excelente aqui, a equipe do Afonso Carvalho, ao Taperebá Coworking, que é esse ambiente aqui que está, onde nós estamos fazendo essa transmissão dessa live, o Instituto Implantar e a Companhia da Luz também. Então, agradeço a todos vocês, uma boa noite a todos e nos encontramos amanhã para uma nova oficina do projeto Sons da Amazônia. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bye.